Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash da Parashá Shelach. Hashem ensina a Moshe a lei de separar a halá da massa. Bnei Israel estavam de luto, pois depois desses tristes eventos, para confortá-los, Hashem ensinou a Moshe novas leis da Torá. Uma destas leis é que quando um judeu assa 1.200 gramas de farinha, ele não pode comê-la antes de separar uma porção dela e dá-la ao Cohen. Esta porção é chamada halá. A halá é sagrada. Ela só pode ser comida por o Cohen, que está puro. A lei da Torá de separação da massa se aplica somente a Eretz Israel em uma época em que a maioria dos judeus viva ali. Ainda assim, nossos sábios decretaram que devemos separar a halá, mesmo fora de Eretz Israel e mesmo nos dias de hoje. Alguém que está pronto para assar a halá, para assar a massa, diz a brahá: abençoado é o Senhor Hashem, nosso Deus, Rei do Universo, que nos santificou com suas mitzvot e nos ordenou separar a halá. Ele então separa um kazait, 28 centímetros cúbicos da massa crua e a queima. Hoje nós queimamos a halá e não a damos para os Koanim, porque os Koanim estão temeim, impuros. Normalmente a dona de casa que prepara a massa separa a halá. No entanto, se ela não puder cumprir esta mitzvah, outra pessoa pode se encarregar disso. Se você tiver ao menos 1.250 gramas de farinha, separe a halá e diga brahá. Se sua massa estiver entre 1.200 e 1.250 gramas de farinha, separe a halá sem brahá. Bnei Israel encontra um homem que faz trabalhos proibidos em Shabat. Hashem ensinou a Bnei Israel a mitzvah de cumprir o Shabat, assim que eles começaram a viajar pelo deserto, antes mesmo de eles receberem a Torá. Eles tinham que estudar bastante para se lembrar de todas as novas leis. De repente, foi dito ao povo inteiro que durante 24 horas a cada semana, eles estavam proibidos de cozinhar, assar, escrever, apagar, construir e destruir edificações, e todo o restante das 39 melachot que não são permitidas no Shabat. Moshe ficou temeroso que alguns judeus cometessem erros ou se esquecessem e realizassem uma melachá proibida. Assim, antes do primeiro Shabat chegar, ele designou guardas do Shabat. Sua tarefa era patrulhar o acampamento durante o Shabat, assegurando que nenhum judeu realizasse uma melachá proibida. No primeiro Shabat, os guardas ficaram satisfeitos. Todos, Bnei Israel, cuidadosamente cumpriram as leis. Mas, no segundo Shabat, eles viram uma cena chocante. Um judeu estava recolhendo gravetos do campo. Em Shabat, é proibido recolher plantas. Esta é a melachá, que é proibida. Pare! Os guardas disseram: é Shabat. Aquele que desrespeita o Shabat é sentenciado à morte. Mas o homem os ignorou e continuou a recolher os gravetos. Quando os guardas viram que o homem violava o Shabat de propósito, eles o prenderam e o levaram diante de Moshe. Ele é um Mechalel Shabat. Ele desrespeitou o Shabat de propósito. Eles disseram a Moshe. Moshe disse: um judeu assim é punido com morte. No entanto, ele não tinha certeza sobre qual dos 4 tipos de morte o Beit Din deveria aplicar a um Mechalel Shabat. Coloquem o homem na prisão até eu perguntar a Hashem. Moshe ordenou. Moshe perguntou a Hashem: que tipo de morte se aplica a alguém que violou o Shabat de propósito? Hashem respondeu: ele é punido com apedrejamento. Shekelah. O homem então foi levado para fora do acampamento.
Ele foi empurrado de uma montanha e caiu, mas sobreviveu à queda. Então todos Bnei Israel o apedrejaram. O castigo causou uma forte impressão em todos que o testemunharam. Eles compreenderam quão grande é a santidade do Shabat. Agora, eles se assegurariam de cumprir todas as leis do Shabat, depois de terem visto e participado da punição do pecador. De acordo com uma opinião de nossos sábios, o homem Mechalel Shabat era um tzadik chamado Tzelofehad. Ele cometeu o pecado Lechem Shammai. Ele pensou, os homens desta geração souberam por Hashem que eles irão morrer no deserto. Agora eles poderiam pensar, como as mitzvot foram dadas basicamente para serem cumpridas em Eretz Israel e nós não entraremos lá, então não precisamos levá-las tão a sério. Assim, Tzelofehad decidiu mostrar a todo o mundo que terrível punição estava reservada àquele que violasse até mesmo uma das mitzvot. Devemos prender tzitzit aos 4 cantos da roupa. Todos vocês sabem que tzitzit são fios presos com nós, que todos os homens e meninos judeus usam presos às 4 pontas das suas roupas. Por que eles são chamados de tzitzit? Há 2 explicações. Primeiro, a palavra tzitzit significa fios retorcidos. Nós encontramos um pasuk em Yehezkel que chama cachos de cabelo de tzitzit, porque eles são retorcidos. Segundo, a palavra tzitzit está ligada à raiz da palavra olhar. Portanto, significa um objeto ao qual olhamos, porque eles deveriam ser chamados assim. A razão por que Hashem nos deu a mitzvah é para que olhemos para os tzitzit e nos lembremos que somos os servos de Hashem. Somos similares a soldados que usam um distintivo ou uniforme para lembrá-los que estão sempre em serviço. Até mesmo a própria palavra tzitzit nos lembra que devemos cumprir as mitzvot de Hashem. O valor numérico das letras de tzitzit é 600. Os tzitzit têm 8 fios e 5 nós duplos em cada canto. No total, soma 613. Se você adicionar isto à palavra tzitzit, você tem o número 613. Este é o número de mitzvot que há na Torá. Desta forma, o tzitzit nos lembra das mitzvot da Torá. Em que tipo de roupa a Torá ordena que um homem prenda os tzitzit? Em uma roupa de 4 cantos. Se ela for redonda ou tiver apenas 3 pontas, não é uma mitzvah colocar tzitzit nela. O tzitzit deve ser branco. Este é o sinal de que Hashem perdoa seus pecados através deles. No entanto, dos 8 fios brancos em cada ponta, a Torá nos ordena tingir um deles com azul claro, techelet. A tinta azul claro deve ser feita a partir de um molusco chamado hilazon, cujo sangue tem um tom especial de azul. Por muitos anos, depois que a Torá foi dada, todo judeu usava tzitzit com um fio azul claro em cada canto. Mas, com o passar do tempo, os judeus não conseguiram mais encontrar o hilazon. Agora não temos certeza de que animal é este. Portanto, não podemos mais cumprir esta parte da mitzvah. Hashem disse, eu quero que vocês, a nação judia, se envolvam em tzitzit, de forma similar aos anjos. Eles se vestem com roupas de linho branco. O fio azul claro entre os brancos faz com que vocês se lembrem do céu e, portanto, do trono de Hashem nos céus. Na realidade, um judeu deveria usar tzitzit somente se estivesse usando uma roupa de 4 pontas. Do contrário, ele não precisaria cumprir a mitzvah de tzitzit. No entanto, como nossos Rahamim louvaram tão grandemente aquele que usa tzitzit, tentamos cumprir essa mitzvah todos os dias. Assim que o menino entende o significado do tzitzit, seu pai deve vesti-lo com uma roupa com tzitzit. O Midrash explica a grandeza de usar tzitzit. Quando o judeu usa tzitzit, isto é considerado como se ele tivesse cumprido todas as mitzvot da Torá.
Aquele que cumpre a mitzvah de Shabbat também é tão grande como alguém que cumpriu todas as mitzvot da Torá. Por esta razão, a Torá coloca a história do homem que violou o Shabbat e a mitzvah do tzitzit perto uma da outra. Quando um judeu caminha envolto em tzitzit, os anjos anunciam à sua frente: honrem o filho do rei. Informações importantes sobre esta paraxá. Antes de os espiões começarem sua viagem, Moshe renomeou seu discípulo Shea de Yehoshua. Isto ajudaria a se salvar dos planos perversos dos espiões. Por que Moshe temia somente sobre Yehoshua? Por que ele também não ajudou Tzadik Kalev a resistir diante dos planos dos espiões? Algumas respostas. Primeiro, Yehoshua vinha do Shevet Efraim. Efraim era filho de Yosef, que havia falado Lashon Hará sobre seus irmãos. Moshe ficou com medo de Yehoshua imitasse Yosef, o fundador de sua tribo, e também falasse Lashon Hará. Portanto, ele sentiu que Yehoshua precisava de proteção especial para resistir aos espiões, enquanto Kalev não precisava de ajuda de Moshe, conforme Kli Yakar e Siftei Cohen. Segundo, Yehoshua era aluno de Moshe. Se o aluno de Moshe falasse Lashon Hará sobre Eretz Israel, isso causaria um terrível Hilul Hashem. Moshe tentou assegurar que isto não aconteceria, conforme Kli Yakar. Terceiro, quando Moshe subiu ao Har Sinai para receber as Luchot, tábuas, Yehoshua deixou o acampamento e esperou 40 dias até que seu Rebbe voltasse. Moshe pensou: Yehoshua fez tanto por mim, ele merece algo em troca. Ele se separou do povo no acampamento que fez o bezerro de ouro em minha ausência. Como recompensa, eu agora irei rezar por ele, para que ele consiga se manter distante dos planos perversos dos espiões, conforme Siftei Cohen. Chegamos ao final do Midrash da Parashá Shelah. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro de todas as novidades. Shalom a todos!